A arte de cultivar virtudes. Um avô e seu neto caminhando pelo quintal, ora se agachando aqui, ora ali, em animada conversação, não é cena muito comum nos dias atuais. O garoto de 4 anos de idade aprendia a cultivar e a cuidar das plantas com o exemplo do seu avô, que tinha tempo para o netinho sempre que este o visitava. Era por isso que o pequeno Nicolas acariciava as mudinhas que havia plantado e dizia: "Quem planta colhe, né, vovô?" Mas o avô não é habilidoso apenas no cultivo de plantas. É hábil também na arte de cultivar virtudes. Entre uma conversa e outra, entre a carícia numa flor e uma erva daninha que arrancava, ele ia cultivando virtudes naquele coração infantil. Ia ensinando que para obter frutos saborosos e flores perfumadas, é preciso cuidado, dedicação, atenção e conhecimento. E que, acima de tudo, é preciso semear, pois sem semeadura não há colheita. O cuidado do pequeno Nicolas pelas plantas era fruto do ensinamento que recebeu desde pequenino, pois nem sempre foi assim. Quando começou a engatinhar, suas mãozinhas eram ligeiras para arrancar tudo o que via pela frente, como qualquer bebê que quer conhecer o mundo pela raiz. E se não tivesse por perto alguém que lhe ensinasse a respeitar a natureza, talvez até hoje seu comportamento fosse o mesmo, como muitas crianças da sua idade ou até maiores. Importante observar que as melhores e mais sólidas lições as crianças aprendem no dia a dia, com os exemplos que observam nos adultos. É mais pela observação dos atos do que pelos conselhos que os pequenos vão formando seus caracteres. Se a criança cresce em meio ao desleixo, ao descuido, às mentiras, ao desrespeito, vendo os adultos se agredindo mutuamente, ela aprenderá essas lições. Assim, se temos a intenção de passar nobres ensinamentos a alguém, se faz necessário que prestemos muita atenção ao nosso modo de vida, às nossas ações diárias. Como todo bom jardineiro, os educadores devem ser bons cultivadores de valores e virtudes. Devem observar com cuidado as tendências dos filhos e procurar semear na alma infantil as sementes das virtudes. Ao mesmo tempo, devem preservá-la das ervas daninhas, das pragas, da seca e das enchentes, sem esquecer jamais o adubo do amor. A alma da criança que cresce sem esses cuidados básicos, por parte dos adultos, geralmente se torna campo tomado pelas ervas más dos vícios de toda ordem. E de todas as ervas más, as mais perigosas são o orgulho e o egoísmo, pois são as que dão origem às demais. Por isso, a importância dos cuidados desde cedo. E para se ter êxito nessa missão de jardineiro de almas, é preciso atenção, dedicação, persistência, determinação. O campo espiritual exige sempre o empenho do amor do jardineiro para que possa produzir bons resultados. E o empenho do amor muitas vezes exige alta dose de renúncia e de coragem. Coragem de renunciar aos próprios vícios para dar exemplos dignos de serem seguidos. Os jardins da alma infantil são férteis e receptivos aos ensinamentos que percebem nas ações dos adultos. Por essa razão, vale a pena dedicar tempo no cultivo das virtudes, antes que as sementes de ervas daninhas sejam ali jogadas, nasçam e abafem a boa semente. Para que você seja um bom cultivador de almas, é preciso que tenha na sua sementeira interior as mudinhas das virtudes. Somente quem possui pode oferecer. Somente quem planta pode colher. Pense nisso e seja um cultivador de virtudes.
arte de ensinar. Aquele garoto de 8 anos tinha o hábito de dialogar com os pais. Numa tarde, enquanto a mãe providenciava um lanche, ele contava a ela suas experiências na sala de aula. Comentava sobre cada professor, sua maneira de ser e de transmitir ensinamentos. Dizia que gostava muito das aulas de uma determinada professora, embora não gostasse muito da matéria. Comentava ainda que detestava ter de assistir aulas de sua matéria preferida, porque não gostava da professora. Dizia com a franqueza que a inocência infantil permite: a professora de história está sempre de mau humor. Ela grita com a gente por qualquer motivo e nunca sorri. Quando passa uma lição e algum aluno não faz exatamente como ela mandou, arma um escândalo. Todos os alunos têm medo dela. Já a professora de português está sempre sorrindo. Brinca com a turma e só chama a atenção quando alguém está atrapalhando a aula. Eu até fiz uma brincadeira com ela um dia desses, e ela riu muito. Depois de ouvir atentamente, a mãe perguntou: "E por que você não gosta das aulas de religião, filho?" "Ah", falou o menino, "o professor é grosseiro e cínico. Critica todos os alunos que têm crença diferente da dele e diz que estão errados sempre que não respondem o que ele quer ouvir." E antes de sair para suas costumeiras aventuras com os colegas, o garoto acrescentou: "Agora eu sei que, por mais complicada que seja a matéria, o que faz a diferença mesmo é o professor." De uma conversa entre mãe e filho, aparentemente sem muita importância, podemos retirar sérias advertências. E uma delas é a responsabilidade que pesa sobre aqueles que se candidatam a ensinar. Muitos se esquecem de que estão exercendo grande influência sobre as mentes infantis que lhes são confiadas por pais desejosos de formar cidadãos nobres. Talvez pensando mais no salário do que na nobreza da profissão, alguns tratem os pequenos como se fossem culpados por terem que passar longas horas numa sala de aula. Mais grave ainda é quando se arvoram a dar aulas de religião e agridem as mentes infantis com a pretensão de ser donos da verdade, semeando no coração da criança as sementes do ceticismo. Quem aceita a abençoada missão de ensinar deve especializar-se nesta arte de formar os caracteres dos seus educandos, muito mais do que adestrar-se para passar informações pura e simplesmente. É preciso que os professores tenham consciência de que cada criatura que passa por uma sala de aula levará consigo para sempre as marcas indeléveis de suas lições, sejam elas nobres ou não. É imprescindível que os educadores sejam realmente mestres no verdadeiro sentido do termo, que ensinem com sabedoria, entusiasmo e alegria, que exemplifiquem a confiança, a paz, a amizade, o companheirismo e o respeito. E aquele que toma sobre si a responsabilidade do ensino religioso deverá estar revestido de verdadeira humildade e da mais pura fraternidade, a fim de colocar Deus acima de qualquer bandeira religiosa. Deverá religar a criatura ao seu Criador, independente da religião que esta professe, sem personalismo e sem o sectarismo deprimente, que infelicita os seres e os afasta de Deus. Por fim, todo professor deverá ter sempre em mente que a sua profissão é uma das mais nobres, porque é a grande responsável por iluminar consciências e formar cidadãos de bem. Mestre verdadeiro é aquele que ajuda a esculpir nas almas as mais belas lições de sabedoria. O verdadeiro professor é aquele que toma das mãos do homem, ainda criança, e o conduz pela estrada segura da honestidade e da honradez. O mestre ideal é aquele que segue à frente, sinalizando a estrada com os próprios passos, com o exemplo do otimismo e da esperança. Abra seu coração.
A sala estava repleta de convidados, todos curiosos para ver a obra de arte que ainda estava oculta sob o pano. Falava-se que o quadro era lindo. As autoridades do local estavam presentes, entre fotógrafos, jornalistas e outros convidados, porque o pintor era muito famoso. Na hora marcada, o pano que cobria a pintura foi retirado e houve caloroso aplauso. O quadro era realmente impressionante. Tratava-se de uma figura exuberante de Jesus, batendo suavemente na porta de uma casa. O Cristo parecia vivo. Com o ouvido junto à porta, ele desejava ouvir se lá dentro alguém respondia. Houve discursos e elogios. Todos admiravam aquela obra de arte perfeita. Contudo, um observador curioso achou uma falha grave no quadro. A porta não tinha fechadura. Dirigiu-se ao artista e lhe falou com interesse. A porta que o senhor pintou não tem fechadura. Como é que o visitante poderá abri-la? É assim mesmo, respondeu o pintor calmamente. A porta representa o coração humano, que só abre pelo lado de dentro. Muitas vezes mal interpretado, outras tantas desprezado e grandemente ignorado pelos homens, o Cristo vem tentando alcançar nossa casa íntima há mais de 2 milênios. Conhecedor do caminho que conduz à felicidade suprema, Jesus continua sendo a visita que permanece do lado de fora de muitos corações. Nós o chamamos de Mestre, mas não aceitamos que Ele nos ensine sobre as verdades da vida. Falamos que Ele é médico das almas, mas não seguimos suas prescrições. Dizemos que Ele é o irmão maior, mas não permitimos que coloque a mão sobre nossos ombros e nos conduza por caminhos seguros. Enquanto Jesus espera que abramos as portas do nosso entendimento, nós saímos pelas janelas da ilusão e desperdiçamos a oportunidade de seguir com quem possui a chave que abre as portas do infinito. Pense nisso. E se deseja se dar essa oportunidade e não sabe por onde iniciar, comece por conhecer a proposta de renovação moral trazida pelo Mestre de Nazaré. Jesus dividiu a história da humanidade e seus ensinamentos têm a lucidez de quem conhece as leis que regem o universo. Portanto, orientar-nos por suas sábias lições é uma questão de inteligência. Afinal, Ele conhece o caminho que nos conduzirá na direção da felicidade plena que tanto desejamos. O olhar de Jesus dulcificava as multidões. Seu coração magnânimo acolhia todos aqueles que o buscavam com desejo sincero de aprender. Seu abraço de luz envolvia as almas sedentas de paz. Seus sábios ensinamentos são atuais e capazes de impulsionar a humanidade por caminhos seguros. Seu convite é ao amor e à instrução, as duas asas que nos farão gravitar acima da ignorância e nos conduzirão ao encontro da liberdade efetiva. Pense nisso e destrave as portas do seu entendimento. Ah, essas mães! Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanhada de um misto de divino e humano. É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua mãe. Meninos que abandonaram o lar por motivos variados e vivem nas ruas, quando evocam suas mães, uma onda de ternura lhes invade o ser. Por que será que as mães são essas criaturas tão especiais? Talvez seja porque elas têm o dom da renúncia. Uma mãe consegue abrir mão de seus interesses para atender esse serzinho indefeso e carente que carrega nos braços. Mas as mães também têm outras características muito especiais. Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de socorrer seu filho,
mesmo quando a vigilância do pai é intensa. Ela alivia o castigo, esconde as traquinagens, defende, protege, arruma uns trocos a mais. Sim, uma mãe sempre tem algum dinheiro guardado, mesmo convivendo com extrema necessidade, quando se trata de socorrer um filho. Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender seu filho do coleguinha terrorista que quer puxar seu cabelo ou obrigá-lo a emprestar seu brinquedo predileto. Quando a criança tem um pesadelo no meio da noite e o medo apavora, é a mãe que corre para acudir. As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofrimento e seu beijo é um santo remédio contra a dor. Para os filhos, mesmo crescidos, a oração de mãe continua tendo o poder de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qualquer mal. No entender dos filhos, as mães têm ligação direta com Deus, pois tudo o que elas pedem, Deus atende. O respeito às mães perdura até nos lugares de onde a esperança fugiu. Onde a polícia não entra, as mães têm livre acesso, ainda que seja para puxar a orelha do filho que se desviou do caminho reto. Até o filho bandido respeita sua mãe e lhe reverencia a imagem quando ela já viajou para o outro lado da vida. Existem mães que são verdadeiras escultoras. Sabem retirar da pedra bruta que lhe chega aos braços a mais perfeita escultura, trabalhando com o cinzel do amor e o cadinho da ternura. Ah, essas mães! Ao mesmo tempo em que tem algo de fadas, também tem algo de bruxas. Elas adivinham coisas a respeito de seus filhos que eles desejam esconder de si mesmos. Sabem quando querem fugir dos compromissos, inventam desculpas e tentam enganar com suas falsas histórias. É que os filhos se esquecem de que viveram 9 meses no ventre de suas mães, e por isso, elas os conhecem tão bem. Ah, essas mães! Mães são essas criaturas especiais que Deus dotou com um pouco de cada virtude para atender às criaturas não menos especiais, que são as crianças. As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da terra, pois é em seus braços que Deus deposita suas joias para que fiquem ainda mais brilhantes. Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. Todas essas são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. E ser mãe significa ser co-criadora com Deus e ter a oportunidade de construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos. Amor sem ilusão. Conta-se que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Percebeu que pelo mesmo caminho vinha em sua direção um velho sábio. E porque não conseguia encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse. Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com base no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno como falam os poetas?
Naquele mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada: acabo de enterrar o corpo de meu pai, que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos, seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não sentirei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Naquele momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e falou com serenidade: você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesse sentimento, sem ilusões nem fantasias, que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física, sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa, para prosseguir vivendo e amando pela eternidade afora. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar na ânfora do coração. Pensemos nisso. Apenas um lembrete. Lembre-se que você é um espírito imortal, vivendo breve experiência num corpo físico. Lembre-se que seu corpo é feito de matéria e, como tal, sofre o desgaste natural como tudo o que é matéria. Mas esse desgaste não atinge o espírito. Assim, quando você perceber que a sua pele está enrugando, lembre-se de que esse é um fenômeno que não alcança o espírito. Enquanto a sua pele enruga, seu espírito pode ficar ainda mais radiante e mais iluminado. Você não pode deter os segundos, nem evitar que se transformem em anos. Não pode impedir que o seu cabelo caia ou se torne branco, mas isso não deve ser motivo para levar embora a vitalidade da sua alma imortal. Sua esperança jamais poderá estar atrelada à sua forma física, pois o ser pensante que você é o mais importante e sobreviverá por toda a eternidade. Sua força e sua vitalidade independem da sua idade. Seu espírito é o agente capaz de espanar a poeira do tempo. Lembre-se de que você não é um corpo que tem um espírito. É um espírito temporariamente vivendo num corpo físico. Chegará o dia que você encontrará uma linha de chegada e perceberá que logo à frente há outra linha de partida. A vida é feita de idas e vindas, partidas e chegadas. Um dia, você terá que abandonar esse corpo, mas jamais abandonará a vida. Cada dia é uma oportunidade de viver, e viver bem. Se acontecer de cometer um engano, não detenha o passo, siga em frente, que logo adiante encontrará outro desafio. A vida é feita de desafios.
Vencemos a uns, somos vencidos por outros, mas não podemos deter o passo. E o maior de todos os desafios é vencer-se a si mesmo, usando a razão para não se deixar dominar por vícios e prazeres excessivos e prejudiciais. Importante é não perder tempo vivendo de lembranças amargas e fotografias pela metade, amarelas e empoeiradas. O dia mais importante é o dia de hoje. E hoje você tem a oportunidade de reescrever a sua história. Conhecer novas paisagens. Colecionar imagens de cores vivas. Lembre-se sempre que você é um espírito feito de luz. E a luz sempre pode suplantar as trevas, por mais densas que sejam. O importante é que jamais detenha o passo. Se as forças físicas não lhe permitem mais correr como antes, ande depressa. Se algo lhe impedir de andar depressa, caminhe lentamente, mas siga em frente. E se por algum motivo não puder mais caminhar sem apoio, use bengalas, muletas, cadeira de rodas, mas vá em frente. E se um dia você não puder mais movimentar seu corpo para continuar andando, voe com o pensamento. Seu pensamento nada e nem ninguém poderá deter. Você é livre para pensar, para aprender, para alcançar os céus em busca de esperança e paz. O essencial é que você não pare nunca. Deus não criou você para a derrota. Deus criou você para a vitória, para a felicidade plena. E essa conquista é a parte que lhe cabe. Este é apenas um lembrete, pois um dia, um sublime alguém já nos disse tudo isso e nós esquecemos. Esquecemos que ele saiu do corpo, mas jamais saiu da vida. O seu suave convite ainda paira no ar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esquecemos que ele afirmou com convicção e firmeza: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou uma de suas ovelhas, e você também é. Não importa a que religião você pertença. Não importa a que religião eu pertença. Somos as ovelhas que o Criador confiou ao sublime pastor da Galileia, para que ele nos ensine o caminho que nos conduzirá à felicidade plena. Este é apenas um lembrete, que você pode até desconsiderar. Mas uma coisa é certa: você não deixará de existir como espírito imortal que é, e não evitará os percalços e as lições da caminhada. Porque você é filho da inteligência suprema do universo. Pense nisso. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz
e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjeturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. As aparências enganam. Num orfanato igual a tantos outros que existem por toda parte, havia uma pobre órfã de 8 anos de idade. Era uma criança lamentavelmente sem encantos, de maneiras desagradáveis, evitada pelas outras e francamente malquista pelos professores. Por essa razão, a pobrezinha vivia no maior isolamento. Ninguém para brincar, ninguém para conversar. Sem carinho, sem afeto, sem esperança. Sua única companheira era a solidão. O diretor do orfanato aguardava ansioso uma desculpa legítima para livrar-se dela. E um dia apresentou-se aparentemente uma boa desculpa. A companheira de quarto da menina informou que ela estava mantendo correspondência com alguém de fora do orfanato, o que era terminantemente proibido. Agora mesmo, disse a informante, ela escondeu um papel numa árvore. O diretor e seu assistente mal puderam esconder a satisfação que a denúncia lhes causara. Vamos tirar isso a limpo agora mesmo, disse o superior. E, somando-se ao assistente, pediu para que a testemunha do delito os acompanhasse a fim de lhes mostrar a prova do crime. Dirigiram-se os três a passos rápidos em direção à árvore na qual estava colocada a mensagem.
De fato, lá estava um papel delicadamente colocado entre os ramos. O diretor desdobrou o bilhete ansioso, esperando encontrar ali a prova de que necessitava para livrar-se daquela criança tão desagradável aos seus olhos. Todavia, para seu desapontamento e remorso, no pedaço de papel um tanto amassado, pôde ler a seguinte mensagem: a qualquer pessoa que encontrar este papel, eu gosto de você. Os 3 investigadores ficaram tão decepcionados quanto surpresos com o que leram. Decepcionados, porque perderam a oportunidade de livrar-se da menina indesejável. E surpresos, porque perceberam que ela era melhor do que eles próprios. Quantos de nós costumamos julgar as pessoas pelas aparências, embora saibamos que estas são enganadoras? E o pior é que, se as aparências não nos agradam, rotulamos a pessoa e nos prevenimos contra ela e suas atitudes. Uma antiga e sábia oração dos índios Sioux roga a Deus o auxílio para nunca julgar o próximo antes de ter andado 7 dias com as suas sandálias. Isto quer dizer que antes de criticar, julgar e condenar uma pessoa, devemos nos colocar no seu lugar e entender os seus sentimentos mais profundos. Aqueles que talvez ela deseje esconder de si mesma, para proteger-se dos sofrimentos que a sua lembrança lhe causa. Você sabia que não há nenhuma pessoa essencialmente má? Isso porque todos nós temos na intimidade a centelha divina que é o amor em germe. Assim sendo, potencialmente todos somos bons. Basta que nos esforcemos para fazer brilhar essa chama sagrada depositada em nós pelo Criador e, com vontade firme, tentar perceber essa luz que brilha na intimidade de cada ser humano.